Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta segunda-feira já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. E hoje tem muita novidade aqui no canal. Por quê? Os comentaristas da imprensa esportiva de todo o Brasil estão rasgando elogios ao Flamengo depois da vitória contra o Fortaleza. O Flamengo está em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e agora, no meio da semana, vai enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Nós vamos analisar aqui o João Guilherme falando sobre o atual momento do Flamengo e sobre os novos reforços. Tem também o Vene Casagrande trazendo as informações do Mengão. Tem muito mais notícias aqui no canal, mas faz o seguinte, já chega aqui explodindo o dedo no like. Você, torcedor do Flamengo, que tá aí se preparando para ir trabalhar, você tá tomando o seu cafezinho, você está indo levar o seu filho na escola, faz o seguinte, já chega aqui, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, vem aqui, aperta o botão vermelho aqui embaixo e faça parte do nosso canal, porque aqui nós vivemos Flamengo, tá certo? Crédito desse vídeo, canal ESPN, canal João Guilherme, canal Vene Casagrande, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. E que estamos vendo requintes de maldade por aí, hein? Dá essa impressão. Realmente que a coisa está começando a fluir de novo, e muito pela concorrência, gente boa, o elenco mais forte, os principais jogadores estão aí ameaçados, né? Então vamos jogar, o Careca coloca a turma no banco, meu garoto, se não jogar já era. E aí eu vou falar um negócio para vocês. 1º de julho, oficialmente, começou o segundo semestre. E o Flamengo começa a engrenar, a subir de produção exatamente agora. Levou um tempo, hein? Chegada do Vitor Pereira no início do ano, aquele tumulto todo, perdeu tudo, todos os títulos que disputou. Aí veio o Sampaoli, que está lá já há 2 meses e uma semana. Altos e baixos, joga bem, perde, joga mal, ganha, elimina o Fluminense da Copa do Brasil e segue, e jogo ruim, jogo bom, é goleado pelo Bragantino, aquela coisa toda. Mas o Flamengo vem aí de 3 vitórias seguidas. Lembrando que antes da data FIFA tinha completado 10 jogos sem perder. E agora é o seguinte: Flamengo venceu o Santos na Vila Belmiro por 3-2, goleou o Alcas no Maracanã por 4-0 e hoje venceu o Fortaleza por 2-0. Nesses jogos, alguns recados importantes foram passados. Como, por exemplo, no jogo com o Santos, Arrascaeta e Thiago Maia ficaram no banco de reservas. E aí o Sampaoli vai para a entrevista coletiva e fala o seguinte: não. O Arrascaeta não foi poupado, não. Ele foi para o banco por uma opção minha. Eu tinha um time para esse jogo e imaginei o time para esse jogo com o Arrascaeta no banco de reservas. Lá estava também o Pedro. Lá estava também o Thiago Maia. Aí vem quarta-feira no Maracanã. Jogo contra o Alcas. E outro recado importante foi passado. Olha aqui, ó. Dessa vez quem começa é o Pedro, é o Bruno Henrique. Arrascaeta, você está de volta, mas Gabigol, vai para o banco. Fica lá no banco. Aguarda a sua oportunidade. Isso pode parecer um detalhe que não tenha muita importância, mas tem. O Sampaoli passou o seguinte recado: não tem titularidade garantida. O que vocês fizeram está lá no Museu do Flamengo, que aliás vai inaugurar um novo museu, lindíssimo, hein? E que eu tenho a honra de ter a minha narração do gol do Gabigol na final de 2019 lá nesse Museu do Flamengo. Mas ele passa esse recado: o que vocês fizeram está lá no Museu do Flamengo. Tem que continuar fazendo aqui em campo, nos treinamentos, nos jogos. E isso passa a acontecer exatamente depois da decepcionante atuação contra o Bragantino na volta da data FIFA,
que ele não conseguiu esconder o seu desapontamento. Então ele passa esses recados que eu citei. E ao mesmo tempo, qual é o noticiário? Qual é o mercado da bola? Agostinho Rossi chegou, Luiz Araújo chegou, Alan chegou, que aliás está no Rio de Janeiro, chegou hoje. Claudinho, o Flamengo vai tentar a contratação dele, pode pagar até 90 milhões de reais, não desistiu de De La Cruz, está tentando a contratação de um zagueiro e de um lateral esquerdo, aí surgem os nomes de Alex Telles e Lucas Veríssimo, e aí o que acontece? A diretoria, principalmente o presidente Rodolfo Landim, que admira muito Sampaoli, dando respaldo para ele, o que acontece? O Flamengo contra o Alcas e contra o Fortaleza fez 2 grandes partidas. Não tivemos aquela alternância. Iremos medir se isso acabou em 3 compromissos difíceis e muito importantes que vem pela frente aí. Quarta-feira, Atlético Paranaense, Maracanã, Copa do Brasil. Sábado, Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo Brasileirão. E na outra quarta-feira, Arena da Baixada, Atlético Paranaense, Flamengo, Copa do Brasil. E depois Fla-Flu. Essa é a sequência dificílima que a torcida do Flamengo poderá medir se o recado foi assimilado e mediante ao que pensa o Sampaoli, porque é muito claro da gente enxergar isso. Os jogadores que o Sampaoli pediu estão chegando. Isso significa dizer o seguinte: ele gosta dos jogadores. E se eles estiverem bem, eles vão jogar. Então, quem estava já no grupo, que poderia estar acomodado, que vai para o banco de reservas e tem a sua condição, né, mostrada de não ser intocável, essa galera tem que começar a jogar, por todos esses fatores aqui. E aí vem a evolução física. O Flamengo parece que começa a evoluir fisicamente. Davi Luiz, por exemplo. Outra grande partida do Davi Luiz hoje, hein? Que entrou no lugar do Léo Pereira, que se machucou. Grande partida do Davi. Como já tinha feito um ótimo jogo contra o Alcas, mostrando que está rápido, né? Está bem, está na sua plenitude. Bruno Henrique, grande notícia, voltando muito bem, provando que está recuperado e que agora é só evoluir. Tudo isso, minha gente, cria uma competição. E num grupo como este do Flamengo, se o cara não estiver muito bem, ele não vai jogar, por melhor que ele seja. Porque se sai um, entra outro. Hoje, no intervalo, saiu o Gabigol, machucado, e entrou o Pedro. Você tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, mas você tem também o Gerson, você tem esse garoto Vitor Hugo, que já é uma realidade, já está no bolo desses grandes jogadores aí do Flamengo. Então, a concorrência é muito grande. Imagine se o Claudinho chegar. E aí? Pô, Claudinho joga muita bola, pô. Claudinho vai brigar. Luiz Araújo já está chegando. A rapaziada está esperta. O Matheus Cunha, que hoje foi bem, pegou o pênalti. Bom para ele, porque já tem o Rossi ali chegando, de sombra, né? E o Fabrício Bruno e o Léo Pereira e o Davi Luiz, que são os zagueiros, né? Que o Sampaoli aproveita. Já sabem que vem gente por aí. Ayrton Lucas já sabe que tem um lateral que está vindo. O Felipe Luiz, vocês repararam nos 2 últimos jogos? O Felipe Luiz está virando um jogador de meio campo, hein? Ele está saindo de um lateral para um jogador de meio campo. E olha, ele tem totais condições de jogar ali. Totais condições. Ele é inteligentíssimo, ele vai correr menos, ele vai fazer a bola rolar, ele vai fazer essa transição do meio campo com muita qualidade. Então o Felipe Luiz, ele começa a virar um meio campo, hein? E é um cara que joga muita bola. É mais uma opção sensacional do elenco do Flamengo. Então, minha gente, tudo isso me faz crer
que o Flamengo começará a ter uma sequência aí de boas partidas. Claro que não vencerá todas, isso é impossível, mas que deve continuar jogando bem, porque o calo apertou e a competição está aberta, isso vai. Concorda comigo? E se o Flamengo jogar bem, convenhamos que é um time muito difícil de ser batido. Tinha exatamente o mesmo defeito do Paulo Preguiça. Treinava pouco. Vitor Preguiça. 2. E aí, o que acontece? Quando chega o Sampaoli, ele encontra uma equipe mal fisicamente. Então, qual a primeira coisa que ele faz, já que ele não é tão preocupado com a defesa? Ele trata de dar intensidade a esse time do Flamengo. E aos pouquinhos, esse time do Flamengo está ganhando a intensidade que o Jorge Sampaoli quer. Elia, você se esqueceu dos 4-0 que o Flamengo tomou diante da equipe do Bragantino? Não, eu não esqueci, o Gabigol não esqueceu, o Sampaoli não esqueceu, ninguém esqueceu. E isso vocês podem anotar. Vai ficar marcado na história do Flamengo e para o Sampaoli ele coloca Gabigol no gol, ele coloca Gerson no banco, ele coloca Gerson no banco, ele vai colocar quem ele determinar e quem não entregar no banco. Essa é a grande realidade do Flamengo hoje. O Sampaoli entendeu Joga o seguinte, quem tiver melhor na semana, e aliás, não só quem tiver melhor na semana, mas de acordo com o que ele precisa para ganhar o próximo adversário. Então, de acordo com como o próximo adversário joga e quem estiver melhor na semana, é assim que ele prepara o time para o jogo do fim de semana. Você joga de maneiras diferentes, claro que você tem um modelo, mas você adapta esse modelo de acordo com o adversário. Não tem nenhuma novidade naquilo que a gente vem falando há muito tempo. E outra coisa boa, que não entender isso, tá morto. Quem tá dentro ou não, por exemplo, se é o time titular ou se não é o time titular, você acaba olhando pro time do Flamengo, você acha que todo mundo é titular ali, porque em algum momento, uma semana joga um, na outra semana joga outro, né? Poucos nomes ali são aqueles titulares que estão direto. Você pega e olha pro Gabigol, você fala que o Gabigol é mais titular do que o Pedro? Não. Você olha, inclusive, hoje, para Everton Ribeiro, você disse que o Everton Ribeiro é titular desse time do Flamengo? Não. O Arrascaeta é titular? Ele pode ser. Se estiver bem fisicamente, ele pode ser. O Gerson, correndo o que está correndo, vai ser titular. Não, o Gerson é o titular, quem está sempre. Agora, se não o Ayrton correr, Lucas também. O Ayrton Lucas é titular absoluto. Titular absoluto. Joga e muito, ele encontrou o garoto Wesley também, lá pelo outro lado, que também é titular absoluto. Ou seja, não tem mais essa história de que você joga pelo nome. Você vai jogar pela qualidade e pela entrega. E esse Flamengo tem muita qualidade entre os 11 e tem muita qualidade entre os 20 que compõem a outra parte que não joga. Então, é um time muito virtuoso. É um time que tem muita qualidade. É um time que tem muita estrutura. Essa é boa. #show do esporte. O Robinho tá dizendo, o Flamengo não é isso tudo, não. Dentro de campo é 11 contra 11. Quem lembra é o time do Flamengo de 95. Veio buscar lá o time do Flamengo de 95. Deixa eu pegar o time do Flamengo de 95. O time do Flamengo de 95 podia ter o Romário, podia ter o Edmundo e perdia de todo mundo. Só tinha um problema. Tinha o Romário, tinha o Edmundo, tinha o Sávio e não ganhava. Só tinha um problema. Um remava pra cá, outro remava pra cá e outro remava pro meio. Aí não tem jeito de você ganhar absolutamente nada. E olha só, esse gol do Gabigol é o gol de número 150. O Gabigol tem 200 jogos aí com a camisa do Flamengo, né? É um monstro. É um monstro. Mas ele é o 9º maior artilheiro do Flamengo agora e ele tá um golzinho de empatar com o Bebeto. 151. Só tô dando informação. Dando informação. Né? Eu acho que o Bruno Henrique voltando, o Flamengo vai crescer muito, como aconteceu nos 2 últimos jogos. E é um Arrascaeta já melhorando também. Se a gente fala de um Flamengo que tem Bruno Henrique voltando, que pra mim sempre foi o principal. Pilhado, cala a boca, o Arrascaeta é o mais técnico, é o gênio, o Gabigol é o que faz o gol. Eu sempre achei o Bruno Henrique o principal. É aquele que o bicho tá pegando, ele desafoga, mete correria na ponta, todo mundo acha o Bruno Henrique, sai jogada de gol ali o tempo todo. E ainda tendo o Arrascaeta, que é o gênio do time, voltando, tem tudo para esse Flamengo ganhar uma cara de Sampaoli, né, Bruno? Lembrando também que teve vexame contra o Red Bull Bragantino e péssima atuação contra o Santos também recente. Sim, que é bem recente. É um time que ainda oscila,
Mas jogou muito bem ontem, sim. Jogou bem. E esses caras são fundamentais, que você falou. O Arrascaeta até agora faz um ano ruim. Pegar a média toda do ano, é um ano ruim do Arrascaeta. Também por lesão, por problema físico. Mas o Arrascaeta bem, a qualidade do time do Flamengo sobe muito. E ontem ele fez uma ótima partida. E o Bruno Henrique é a melhor notícia mesmo dessa semana, porque é um cara que todo mundo tinha dúvida, porque é natural, ele é um jogador que já tem mais de 30 anos, teve uma contusão que o tirou por um ano dos gramados, uma contusão séria, é um jogador de explosão, de força, e esse jogador com essa característica e com a lesão que teve, havia uma dúvida, será que ele vai conseguir retomar o nível dele? E ele fez 2 jogos muito bons nessa semana, com velocidade, que é o forte dele. O Bruno Henrique é um jogador de força, de velocidade, de desafogar, como você falou, de botar a bola na frente, ganhar do zagueiro. Então, havia uma dúvida e parece que ele está retomando, que é muito bom. E dá para você ganhar e jogar bem sem esse tipo de jogador, como o Flamengo fez no ano passado. O Flamengo não tinha um jogador com essa característica naquele time chamado titular, que o Dorival usou nas Copas. Mas com esse tipo de jogador que tem velocidade, que tem drible, que consegue jogar o time lá para frente, dar profundidade para o time, eu acho que é mais fácil. E o Bruno Henrique bem... Esse time do Flamengo é muito forte. É o melhor elenco do Brasil. Você pega ontem, saiu Everton Ribeiro e Gabigol, os 2 no intervalo. Entraram Bruno Henrique e Pedro. Você tinha outros jogadores de bom nisso. Saiu o Léo Pereira e entrou o Davi Luiz. Então é um elenco muito forte. Mas tem que jogar bem com regularidade. Isso a gente ainda não tem essa certeza. Mas ontem foi uma partida muito boa do Flamengo. E Nilson, se eu sou o Flamengo, eu me chamava para consultor. Ah, que bom. Né, Bruno Prado? Eu me chamava para consultor. Você é o Flamengo, você chamaria você para consultor. Porque eu falei desde o início, tira o Santos. Ixi, ele tá saindo. O Santos não tá rendendo. O Santos tá inseguro, tá entregando a paçoca. Tira o Santos. E olha o Matheus Cunha aí, ó. Matheus Cunha de novo, pegou pênalti na hora que precisava, porque se aquela bola entra também, não sei o que seria o jogo. Porque o Fortaleza ia montar uma retranca ali. Iríamos sofrer. O jogo tava 0-0 quando houve essa defesa. Iríamos sofrer. Tava 0-0 o jogo e o Matheus Cunha pega. Agora é o que eu falo. É muito importante você ter também um goleiro que passa segurança. E o Santos nunca passou segurança desde que tem o Rossi chegando agora. Nós estamos bem agora. Tem o Matheus Cunha, tem o Rossi. Estamos bem. Mas tá saindo do plumo, hein? Você viu que ele falou? Ele quer ser consultor do Flamengo. Né, Bruninho? Tá certo, seria muito bom. Eu antecipei ou não, Bruninho? Você falava do Santos, tá mal. Tem aí. Gente, isso é verdade. O Campeonato Brasileiro é muito longo. O Palmeiras está na fase da queda. A curva de queda, né? Um grandão que é favorito ao título está na curva de queda. Em 9 pontos ganhou 1. Né? Então o Palmeiras não está bem. Não pense que o Flamengo vai ter essa curva de ascensão até o final. Não terá. Não terá, porque tem muita rodada ainda. Que rodada é agora, Bruno? 13, faltam 25. Nossa, 25 rodadas ainda faltam. Então vai dar uma bela oscilada ainda o Flamengo. O Botafogo, que é líder do campeonato, vai ter a sua oscilação. Claro, é muito longo, é muito difícil. Um clube num campeonato tão longo assim vai se manter sempre lá em cima. É praticamente impossível essa manutenção sempre no alto. Então o Flamengo vai dar uma oscilada, claro que vai oscilar, mas está melhorando. O futebol do Flamengo, isso precisa ser destacado. O futebol do Flamengo está melhorando. Você destacou 2 jogos, também foram 2 jogos horríveis. Contra o Bragantino, tomou um baile do Bragantino. E contra o Santos ganhou, mas não jogou bem contra o Santos. Mas dos jogos que eu tô vendo depois desse jogo contra o Santos, o time vem evoluindo. Foram 2, Alcas e agora o Fortaleza. Então, o Alcas foi um trator. Bom, o Alcas era um furacão o Bruninho, passando no tipo assim, o Bragantino pra cima do Flamengo. Foi mais ou menos isso. O Bragantino, como é que fala? E Bruninho deitando e rolando contra o Alcas. Então, isso que você está falando é verdade. O Bruno Henrique, naquela campanha de 2019, na minha visão, foi o jogador mais importante do Flamengo. Eu achei. Ele não foi o Gabigol, não foi o Arrascaeta. Para mim, foi o Bruno Henrique, o jogador mais importante do Flamengo naquela campanha de 2019. E ele está ganhando confiança. Um cara, quando tem uma contusão dessa, o mais difícil, claro que a parte física é importante, mas o mais difícil é retomar a confiança. E ele demonstrou isso nesses últimos 2 jogos, que ele está retomando essa confiança. Então o Flamengo está tendo um reforço, para mim, muito importante. Um reforço mais importante de todos aqueles que estão chegando.
Ó, Em relação, não tá chegando aí o Alan? Alan já chegou. Tudo bem. Já desembarcou. Quem é mais importante como reforço, ele ou o Bruno Henrique? Bruno Henrique, claro. Bruno Henrique, então, mesmo os que são contratados aí, o goleiro, o Alan, o mais importante para mim, de reforço pro Flamengo, é esse retorno do Bruno. Agora, o Piperno, a torcida do Palmeiras tá reclamando, tá pedindo reforço. Isso. Ele tem que voltar. Então, por isso que a FIFA... A negociação seria por venda. Chegando lá, o departamento médico do clube turco olhou para o joelho dele, que já passou por cirurgia nos tempos de Santos, e falou: opa, esse joelho não está muito legal na nossa visão, queremos desistir. Aí ficou aquela guerra, né? Um puxa de um lado, um puxa do outro. No fim das contas, o que o Flamengo e o Fenerbahçe fizeram? Ele vai por empréstimo por 1 ano, com obrigação de compra se durante esse empréstimo ele não tiver nenhum problema nesse joelho. Beleza? Beleza. Os clubes se acertaram e assim ficou. Na ocasião, o Fenerbahçe pagou 1,4 milhão de euros ao Flamengo pelo empréstimo, e se ele fosse contratado em definitivo, mais 1,4 milhões de euros por empréstimo, pela compra. Ou seja, totalizando aí 2,8 milhões de euros, beleza? Flamengo recebeu, na época, o valor do empréstimo, e agora, no dia 10 de julho, vai receber o valor da compra, a segunda parte aí do valor da compra. Se a gente for parar e analisar, a operação vai render quase 15 milhões de reais ao Flamengo por um jogador que chegou de graça ao Flamengo. Ele não teve nenhum tipo de lesão nesse joelho, vai assinar em definitivo, o próprio empresário dele já me confirmou, e no dia 10 de julho o Flamengo planeja receber esse dinheiro, pelo menos em contrato. O time turco tem para pagar até o dia 10 de julho. A gente está no dia 2, beleza, até o dia 10 o clube turco pode pagar, e o contrato dele vai ser válido até o meio de 2024, se ele bater metas vai até 2025, beleza? Quem está de saída do Flamengo também é Hugo Souza, e não vai para o Estoril, tá? Ele vai para o Chaves de Portugal. O Estoril fez proposta, estava negociando, o Chaves veio, aceitou todas as condições do Flamengo e levou o jogador, ou seja, deu um chapéu no Estoril, que sempre tentou a contratação do Hugo Souza. A diretoria do Estoril gosta demais do Hugo Souza, mas agora o Hugo Souza definiu ir para o Chaves de Portugal, em empréstimo de 12 meses. Para mim, vai ser uma ótima para ele, uma ótima para o Flamengo. Tem opção de compra também, se ao término do contrato o Chaves quiser comprar o jogador, compra no valor ali estabelecido entre os clubes. O jogador que não joga desde novembro se tornou quarta opção, né? Porque chegou o Rossi, tem o Matheus Cunha que está indo bem, tem o Santos que foi contratado. Então o Hugo Souza, portanto, sem espaço algum no Flamengo, está de saída para o futebol português. Que ele seja muito feliz. Vocês podem criticar o Hugo que for, mas ele nunca faltou com vontade dentro do Flamengo. Nunca. Pode ter falhado em alguns jogos? Beleza, como todo outro jogador. Mas o lado humano do Hugo Souza é sensacional, um cara super trabalhador. Que ele seja muito feliz lá no futebol português. Tenho certeza que ele vai ter muito sucesso por lá. Abraço, Hugo. Que Deus te abençoe nessa nova jornada aí, porque você merece bastante. Vamos falar de chegada agora? Alan anunciado de maneira oficial pelo Flamengo nesse domingão. Eu avisei a vocês, muita gente duvidou, inclusive teve gente que apostou comigo durante live aí. Vene, eu duvido que o Alan seja contratado, nessa aí você vai errar, nessa você vai dar barrigada, beleza. Você tá falando besteira, você tá inventando, tá aí. Quem acompanha o canal Vini Casagrande sabe, a gente pode até errar, mas é errar tentando acertar, como diz a música do Thiaguinho. Em nenhum momento a gente vai fazer algo para ludibriar vocês ou ganhar clique em cima de vocês. Longe disso, zero isso. Essa é nunca a minha intenção e nunca será a minha intenção. Sabe por quê? Eu sou torcedor do Flamengo, mas hoje eu produzo conteúdo para vocês, torcedores do Flamengo. Eu já estive aí do outro lado, que eu só consumia conteúdo. Toda vez que eu ia comprar jornal, na banca de jornal eu ia lá, Batistuta e Riquelme via no Flamengo e nunca acontecia, eu ficava revoltado. Então eu nunca vou faltar respeito com vocês, torcedores do Flamengo, tá? Nem com nenhum outro torcedor de nenhum outro clube, jamais. E eu sempre falei, o Alan será jogador do Flamengo. E foi contratado, um pouco mais de 8 milhões de euros, enfim, chega, na minha opinião, para ser titular. Ontem ele chegou ao Rio de Janeiro,
Enquanto o São Paulo dava a coletiva, ele estava chegando ao Rio de Janeiro. Publiquei lá no meu Twitter, no meu Instagram, na verdade, @ViniCasagrande, vídeos da chegada dele. Então, enfim, é um jogador que chega, na minha opinião, aí com respaldo do São Paulo. E dos três, Alan, Rossi, o goleiro, e o Luiz Araújo, atacante, para mim o Alan que chega com maior possibilidade de chegar jogando, tá? É uma posição que o Flamengo queria reforçar desde o começo do ano. O São Paulo é apaixonado no Alan. Enfim, o Rossi vai ter que correr atrás. Matheus Cunha tá voando. E o Luiz Araújo a gente não sabe como é que vai ser utilizado ali pelo técnico São Paulo. Enfim, ele que a todo momento muda o esquema tático do setor ofensivo. Então o Alan anunciado, galera, podem comemorar aí, como eu sempre falei com vocês, jogador que chega com contrato até dezembro de 2027. Ainda não tem expectativa para ele estrear, tá? Antes que me perguntem, até porque ele está fazendo um processo aí de transição física, recuperando a forma física depois de um longo período inativo. E um detalhe, o Flamengo enviou médicos a Belo Horizonte para fazer exames médicos nele, então por isso estava tudo adiantado. Todos os exames foram feitos e o Flamengo só contrata depois de exame realizado, gente. Beleza? Podem ficar tranquilos em relação a isso. Claudinho, possível chegada, vamos lá. Antes de mais nada, quero dizer que eu entrei em contato hoje com Alexander Medvedev, acho que é assim que se pronuncia, diretor do Zenit da Rússia, mas foi em vão. Perguntei coisas do Claudinho, negociação, ele falou no comment, ou seja, sem comentário, ele não quis falar a respeito do assunto, mas a gente pode olhar por um outro lado, ele não negou a negociação. Então o Flamengo que negocia a contratação do Claudinho, o próprio diretor do Zenit aí não nega a negociação. No lado do Flamengo, fui sondar para ver se o Flamengo já tinha enviado a proposta ao Zenit, e o que me falaram lá no Flamengo foi o seguinte, vou ler literalmente o que a pessoa do departamento de futebol me disse. Conversa está na mão do agente ainda, Flamengo só vai entrar se for próximo da realidade. Zenit ainda não falou de números, essa é a verdade, Vene, apenas ideia de valores, mas essa semana vai andar ou não? Aí eu perguntei, e a proposta será em torno de quanto? 15 milhões de euros? A pessoa respondeu, menos. Eu falei, em torno de 13? A pessoa respondeu, Vene, eu não vou te responder qual o valor que a gente pretende fazer, até porque em breve você vai descobrir. Eu espero descobrir mesmo, mas a negociação está em andamento, o Flamengo continua buscando a contratação desse jogador, que para mim seria a cereja do bolo nessa janela de transferência do Flamengo, que se a gente for parar para analisar, galera, o Flamengo já investiu muita grana nesse ano para fazer contratações. Eu fiz um rápido levantamento aqui, vamos lá. Ó, se a gente for parar para analisar, Gerson, 86 milhões de reais, Ayrton Lucas, 37, Luiz Araújo, 48, o Alan agora, 43. Então, se contrata o Claudinho junto ao Zenit, mais uma grana alta, porque o Flamengo não vai pagar menos de 10 milhões de euros, esquece, o Zenit não vai fazer negócio, esquece, gente, o Zenit vai pedir muito alto. A gente está falando de um dos principais jogadores do atual elenco do Zenit, e dinheiro para o Zenit não é problema. O Flamengo pode chegar lá, beleza, a gente quer pagar isso aqui. O Zenit vai falar, a gente não precisa de dinheiro. É a mesma coisa você tem seu carro, beleza? Você não precisa de dinheiro, você não está botando seu carro à venda. Aí vem um cara e te oferece 100 mil, aí você fala, por que eu vou te vender meu carro por 100 mil se ele vale 120 mil? Eu não preciso de dinheiro. Se você quiser levar, beleza, paga mais aí. E é assim que funciona a negociação. O Flamengo vai tentar, está tentando. Tanto é que o diretor do Zenit não negou. É isso aí, nação. Então tá aí a imprensa esportiva rasgando elogios ao Flamengo e também os novos reforços do Mengão. Claudinho vem aí, hein, pessoal? Já imaginou? O Flamengo já contratou Luiz Araújo, goleiro Rossi, Alan e chegando agora o Claudinho, meu amigo, vai ficar um timaço. O Flamengo vai ficar um timaço. E eu gostaria que você escrevesse nos comentários a sua opinião. Pra você. E aí? Claudinho chega como titular ou como reserva no Flamengo? Eu vou dizer uma coisa pra você, meu amigo. Eu acredito nessa negociação. Principalmente porque nós vimos o esforço que o Flamengo fez pra trazer o Alan. E o Flamengo conseguiu. Vamos ver agora com o Claudinho. Então é isso daí, nação. Muito bom dia pra todos vocês. Não se esqueça, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.